Bom dia, bom dia, bom dia, galera de Ogroflix, que nos acompanha aqui para mais um Morning Call aqui no canal do Ogro. Hoje é dia 2 de setembro, sexta-feira, né? Começou o mês ontem, dia 1º, né? Eu fiz meu programa na BMC, não consegui fazer na terça, fiz ontem, quinta-feira. Se vocês não assistiram, fica o convite aí para vocês assistirem. Foi bem interessante o bate-papo que eu tive com a Paula. E hoje, então, temos os dados aí tão esperados do payroll, né? E fica aquela dúvida: se o payroll vier mais fraco, como foi o ADP, e perguntaram o que é o ADP. ADP é uma empresa privada que é a maior processadora de folhas de pagamento do mundo. Ou seja, não são dados oficiais, mas por serem a maior processadora de pagamentos do mundo, e no caso, isso eu falo pelos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando eu trabalhava na Microsoft e depois na Cisco, as folhas de pagamento aqui no Brasil, apesar de toda a complexidade tributária, enfim, de CLT, a folha de pagamento também era dessa ADP americana. Mas os dados, né, o que interessa são os dados dos funcionários americanos de empresas que usam ADP. Então, como ela é maior dos Estados Unidos, ela serve de referência aí prévia, né, de um spoiler para o payroll de hoje. Ela veio um pouco mais fraca na, na quarta-feira, né, quando saiu o ADP. Inclusive, na quarta-feira, o mercado fechou perto das mínimas, mesmo ela sendo mais fraca. E por que eu digo isso, né? Tudo bem, a gente teve dados, outros dados também relevantes, né? Mas a gente vive um novo normal, né? Como o pessoal fala aí já há mais de uma década, de que dados ruins, muitas vezes o mercado interpreta como bom para a bolsa. Por quê? Porque se os dados forem ruins, significa possibilidade do Fed não ser tão hawk, né, na próxima reunião. Mas eu acho que independente se gerou menos emprego do que o esperado, os Estados Unidos está em pleno emprego, ponto, né? Pode ter até algum reflexo imediato na hora do payroll no SP Futuro, né, que está aberto, ele é 24 horas, mas isso não necessariamente vai fazer preço, tipo, se vier ruim, então o Fed não vai subir a taxa de juros, né, 0,75 na próxima reunião. Esquece, ele vai subir 0,75. Mesmo que o payroll venha abaixo do esperado, né, ou até mesmo se ele vier ligeiramente negativo, né, que não é o caso, ninguém está esperando isso, mas os Estados Unidos vive pleno emprego. E a gente tem que lembrar também de outros dados importantes que muitas vezes fazem preço na sequência, né? Que é o dado imediato, que é o número de vagas criadas, é o que na hora dá aquela sacudida. Mas, por exemplo, tem dados importantes que tem muito a ver justamente com esse momento que os Estados Unidos vive de inflação, que é os dados de salário médio, né? Se houve aumento ou não do salário médio americano. Então, às vezes o payroll pode até vir, né, abaixo do esperado, mas é, vai vindo positivo, criou vagas. Está com pleno emprego, está criando vagas. Ah, mas criou menos, então está mais fraco. Ok, mas está em pleno emprego. Ou seja, isso é muito longe da gente falar que estamos em recessão, né? E já podemos começar a pensar em não subir juros. Não existe isso. Os próprios dirigentes do Fed foram enfáticos antes do discurso do Powell lá em Jackson Hole,
na sexta-feira, eles foram enfáticos em falar que a Wall Street não está precificando um período longo de juros altos, né? Isso foi dito pelo Bailard, do Fed de St. Louis, assim como a Esther Jorge falou que o mercado não está ainda considerando a possibilidade de juros acima de 5% por algum tempo, que eu ainda acho baixo, né? Se a inflação não ceder, não adianta botar juros de 5% e a inflação ficar na casa de 8,5%. É juros negativo, né? Então, é bem desafiador o cenário, tá? E eu estou fazendo essa introdução até para uma imagem que eu quero compartilhar com vocês, é, por conta até do bate-papo que eu tive ontem lá no chat da BMC com a galera, e a galera tá meio, né, tá, eu tô vendo aquelas histórias se repetindo pela enésima vez nesses meus 20 anos de mercado. O pessoal fica só olhando para um seu umbigo, ou seja, para o Ibovespa. E aí vem narrativa de que o PIB veio melhor do que esperado, que o Guedes prometeu para o ano que vem um PIB muito melhor, que quem não acredita em PIB alto é militante, é pessimista, é historinha. Não me interessa o que o Guedes está dizendo e não me interessa que o PIB, né, o PIB se saiu mais alto ou não, né? Até ontem, um pouquinho antes da minha entrada na BMC, o Gani estava comentando que o PMI, né, do Brasil, calculado pela Standard Poor's, saiu ligeiramente abaixo do esperado, ou seja, já mostrando que o mês de agosto, né, já vai vir um pouco mais fraco que o mês de julho. Mas, enfim, não importa isso. O PIB, a bolsa está barata, essas narrativas de bolsa está barata, se você olhar o PL tá barato realmente. Agora, tá nas mínimas históricas, tá na mínima, tá compatível com a época do pior momento do governo Dilma, que foram anos perdidos, né? Foi uma catástrofe que demorou, que a gente ainda está lambendo as feridas daquele governo, desgoverno horroroso, né? É, mas isso não quer dizer absolutamente nada para o Ibov, porque se a gente fala de recessão global, que é a única maneira de estancar inflação galopante nos países desenvolvidos, né, e tem todos os riscos da China, etc., quando você olha um PL barato, se o lucro das empresas caírem por causa de uma recessão global, por exemplo, se a Vale, que pô, o PL do Ibovespa, que é o que o pessoal faz as contas, né? O PL do Ibovespa está nas mínimas lá de 2015. Cara, a Vale é a principal empresa. A Vale perdeu bandeira de baixo, né? De ferro vem caindo, né? Hoje está caindo mais 1%, né? Ele tem alvos aí na casa de $88, $85, e tem mais alvos para baixo, tem alvo até na casa de $50. Eu preciso falar, até parece $50. Tá em, tá quanto agora? Tá em 94, os mesmos que disseram que não ia nunca para baixo de 120, né? Só que a China, porra, estourou a porra daquela bolha imobiliária que todo mundo fala há anos. Só que tem outras bolhas que estouraram lá. Eu comentei isso no programa de ontem da BMC. Bolha de obras de infraestrutura, por exemplo, com destaque que eu chamei a atenção, $1 trilhão, né, gastos em ferrovias para trem-bala, em detrimento de instalações ferroviárias tradicionais. Lembrando que trem-bala, né, não transporta carga, só transporta pessoas. E fizeram trem-bala para lugares que não tem gente suficiente para transportar, e mesmo nos eixos entre as cidades mais movimentadas, pelo valor, está bem abaixo, está dando prejuízo. Então tem um monte de linha parada, né? Tem todo aí o $1 trilhão gasto em infraestrutura com os países da Rota da Seda, países subdesenvolvidos, países terceiro mundo mesmo, ali no Índico, na África, no Oriente Médio, tá? Vários já dando calote na dívida chinesa. Enfim, se a gente pegar, por exemplo, a Vale, né, que estava trabalhando com minério de ferro a 120, e vamos supor que o minério de ferro vá para 60. Vamos supor que não mude mais nada nas condições,
na planilha, né, de receita e despesa da Vale. Porra, o lucro, uma conta de padeiro cai pela metade, e isso vai impactar o PL do Ibovespa. Então, pessoal, realmente, eu pareço, o pessoal, em vez de prestar atenção, tentar raciocinar comigo, ver se faz sentido, fica, às vezes, ofendido, me xinga, não sei o quê, chama de pessimista, apocalipse, essas babaquices, mas são esses que justamente estão tomando, né, umas giromba desse tamanho. Os mesmos que falavam de pessimismo há um ano atrás tomaram giromba o semestre, os últimos semestres de 2021 inteiro e tomaram uma giromba maior ainda de 1º de abril até agora julho, com a bolsa caindo, indo lá buscar 95 mil pontos. Ah, mas agora subiu, está entrando fluxo gringo. Então, não é, eu não quero ser estraga prazeres, muito pelo contrário, eu estou aqui para orientar, para neguinho não perder dinheiro, tá? Então vamos lá. Você estraga prazeres. O pessoal fica falando de fluxo gringo, contra fluxo não há argumentos, e eu estou falando, é dinheiro velho, não tem fluxo nenhum, é dinheiro velho, dinheiro de motel. Dinheiro que estava renda fixa, foi para variável, pode voltar para fixa, ou até sair da fixa do Brasil para a fixa americana, né? Pode até já está acontecendo isso, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui que agora uma imagem, na verdade duas, vale mais que 1000 palavras. Então tá aqui. Gringos aumentam aporte na bolsa. Ó, essa matéria é de ontem, 1º de setembro. Gringos aumentam aporte na bolsa em agosto, de olho em queda de juros. Pessoa física e fundos sacam. Então aqui, estrangeiros fizeram aporte líquido de 17 bilhões na bolsa em agosto. Maior entrada de recursos desde março. Se eu não me engano, né, o saldo total está alguma coisa em torno de... Eu esqueci de anotar isso. Saldo total, deixa eu pegar aqui, ou se alguém puder colocar o saldo do ano, o Mário me procurar rapidinho me passar, mas o saldo do ano, se não me engano, está o quê? 70 e poucos bilhões de reais, não é isso? Se alguém puder me confirmar aí no chat do YouTube, tá? Então tá aqui. O saldo na bolsa em agosto foi de 17 bilhões, e todo mundo falando, né? E a bolsa subiu graças a esse aporte líquido. É óbvio que ela subiu por causa disso. Mas isso é dinheiro velho. Vamos tirar a prova dos 9? Tá aqui. Resumo diário, tá? De uma corretora só de câmbio. O Banco Central do Brasil divulgou o fluxo cambial até o dia 26 de agosto. O fluxo em agosto ficou negativo em 1 bilhão de reais. Ou seja, ainda faltam alguns dias, até o dia 31, né? Dia 27, 28 não conta, mas falta aí mais os 3 dias, né? O 28, o 29, 30 e 31. O fluxo ficou negativo em agosto, ou seja, os gringos saíram com 1 bilhão de reais do Brasil. Porém, no ano, a conta ainda é positiva. Olha que coincidência. 20 bilhões de reais no ano. Então, do dinheiro que entrou no Brasil esse ano, né, o saldo entre o que entrou e o que saiu, né, o saldo é de 20 bilhões. Onde estavam esses 20 bilhões, provavelmente, até início de agosto? Estava na renda fixa. Para onde eles foram? Para a renda variável agora, para pegar essa alta. Está aqui, ó, 20 bilhões, ó, 17 bilhões entraram na Bolsa. Ou seja, entre todo o dinheiro que entrou e saiu da Bolsa, né, o saldo, quer ver? O saldo do ano, 70 bi, o Kleber colocou aqui, obrigado. 70 bi entrou no ano, né, na Bolsa. Talvez dinheiro que já estivesse aqui no ano passado, né? Que o último semestre foi um desastre, caiu feio a bolsa, né? Foi lá nos 100 mil pontos, né? E aí tivemos aquela alta estratosférica aí maravilhosa até os 122 mil. Entre janeiro, fevereiro e março. No dia 1º de abril, tivemos essa queda que só foi acabar no dia 16 de julho, 16, 17 de julho, né? Enquanto nos Estados Unidos a queda começou no início do ano, né? Aqui subia
e lá caía, houve esse descolamento, mas lá subiu o segundo semestre inteiro, né? E aí começou a cair, veio caindo, né? E fez fundo em 16 de junho. Então, um mês antes começou a subir. A gente começou a subir um mês depois. E mais ou menos, com a diferença de 2 dias, ambos fizeram um topo. E ambos subiram em torno de 20%. E aí você olha esse fluxo aqui cambial, né? Do Banco Central e o fluxo cambial da B3. Aí você fala, pô, 17 bilhões, e nego aplaudindo, dizendo, é fluxo gringo. Sim, é fluxo gringo, isso é fato. Mas é dinheiro velho, os caras não vieram para a Bolsa. Os caras simplesmente tiraram da renda fixa, botaram para a Bolsa. É coisa assim que qualquer um, a gente pode fazer isso com 2 cliques na nossa corretora. Eles fazem igual. E assim como eles foram para a Bolsa, eles podem voltar para a renda fixa, né? Então, e eu falo isso porque ontem o pessoal, a bolsa mostrando força, olha, ele se recuperou por causa do PIB. Aí eu falo, meu Deus do céu, a galera não quer enxergar, né? Então vamos botar aqui 2 gráficos, deixa eu minimizar esse aqui e deixa eu minimizar esse aqui, vai. Janela vertical. Não, aqui eu quero botar o SP futuro diário. Vamos lá. Vamos lá. Né? Não, a gente recuperou por causa do PIB, né? Pô, mas peraí, PIB saiu bom de manhã, a gente caiu, a gente chegou a cair, vamos olhar aqui. A gente chegou a cair em relação ao fechamento, a gente chegou a cair aproximadamente 1,20, vai. Estou aqui com o cursor aqui do Profit sem imã, 1,20, 1,23, 1,24. O SP chegou a cair 1,34. Caímos juntos. E aí o SP virou. Virou por quê? Por que virou? Né? Vamos olhar aqui. Virou por quê? Deixa eu trocar aqui essa cor aqui, ó. Botar um azul aqui, ó. Virou porque ele cravou o segundo alvo de Fibo e a última retração de 61,8 e a cabeça justamente dos pivôs que projetaram essa alta aqui, que cravou o terceiro alvo. Tá? Que eu já paguei, mas vocês é só olhar a semana passada que ainda tinha a projeção aqui do terceiro alvo. Então, normalmente o SP ele costuma ir até o segundo alvo, né? E depois faz uma correção e depois sim, se a tendência for forte, ele vai aí buscar o terceiro alvo e depois até outros alvos maiores. Mas ele fez o que era esperado, ó, pivô de baixa, né? Pivô de baixa. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. Pegar a caneta aqui de rabiscar. Cadê ela? Sumiu a caneta. Ah, tá aqui. Perdão. Pegar aqui. Deixa eu tirar essa régua daqui, então. Então, vamos lá. Né? Ele fez essa perna, ele fez esta perninha aqui de alta. Eita, caramba. Vê se agora vai. Pô, não tá rabiscando. Deu pau aqui na ferramenta de desenho. Mas vamos lá. Vocês estão enxergando aqui, ó, pelo cursor. Ó, ele fez esse movimento de alta, cravou o segundo alvo, que também foi o alvo do pivô de baixa, tá? O último movimento de alta foi... E aí bateu lá, na hora que bateu lá, começou a subir. Foi cravado certinho. O segundo alvo estava até uns pontinhos, umas merrequinhas para baixo. Bateu e voltou. A gente também bateu, enquanto lá batia na retração e no segundo alvo, aqui batia na média 200, porra. Era natural fazer um pullback. E aí voltou os dois, ó. Voltou os dois, né? Então, quando a gente olha, né, o mercado, nosso mercado não tem nada de descolado, sabe?
cuidado com essa narrativa que todos os analistas, quase todos estão falando por aí, né? Não sei se por algum tipo de conflito de interesse, né? Porque são analistas de research que precisa de vender research, ou analista ou de fundos, ou gestores que precisa de gente botando dinheiro no fundo, né? As várias mídias, jornais, etc. Todo mundo falando isso, tá? E aqui, quando a gente olha o Ibovespa, detalhe, olha só, IFR do Ibovespa. Assim como eu alertei dessa divergência de alta do Ibovespa depois do Advanced Breakup, né, para transmitir segurança dessa alta, principalmente aqui quando começou a cair, que a galera começou a se apavorar nesse dia aqui, falei, galera, isso aqui é só um pullback nesse topo aqui. E dito e feito, né? Ele bateu lá e voltou, no mesmo dia voltou e foi lá buscar, ó. E nesse caso, ó, ele veio buscar aqui, aparentemente, né, uma pequena violação, a retração de 50, que é aquela que normalmente segura para depois retomar a tendência principal. A tendência principal, não vou dizer que pela minha média móvel de 200 já é de alta, tá? Essa virada aqui. Mas na verdade a gente está com a média de 50 ainda para baixo, né? A média de 20 cruzou agora, enfim. A gente não chegou a romper esse topo, né? Para falar que a tendência agora é de alta firme, tá? Tudo bem que ontem, né, para realmente ficar mais confiável a operação na venda, a gente teria que ter fechado na cabeça desse fundo aqui, tá? Mas se a gente for tirar, né, desconsiderar aqui a sombrinha, né? Ó, ele veio buscar esse fundo aqui, né? Ontem. Então, cenário de pullback continua valendo a possibilidade de um pullback ontem, no mesmo tipo de pullback que o SP deve estar fazendo hoje, tá? Só que o SP, né, vai depender muito do payroll. Então, um pullback no SP até poderia, né, acontecer, já que ele não fez pullback aqui na cabeça do pivô de baixa, ele vinha aqui nesse patamar aqui em cima, que seria uma alta, né, em relação ao fechamento de ontem, ele poderia subir, ó, 3,5%. E nisso o nosso Ibov, né, com essa narrativa toda, subir até mais, uns 7%, talvez, dobro, né? Mas vamos ver, tem que ficar de olho no SP500. Não dá para esquecer o SP500. Então tá aqui, SP500 e Ibov são o Ibov, né, é ligado umbilicalmente no SP500, sempre foi, sempre será, ainda mais a gente sendo uma bolsa de commodities, o mundo entrando em recessão global, né? Ainda não entrou, mas vai entrar com aumento de juros, é natural, e é a única maneira, inclusive, de derrubar juros. Ah, e eu esqueci de comentar, eu estava falando aqui do Ibov, esqueci de comentar. Assim como aqui fez essa divergência, né? Essa divergência de alta, aqui, ó, ele fez uma divergência de baixa, moderada, tá? Porque aqui fazia fundos descendentes e aqui está fazendo topos do mesmo nível, mas é uma divergência moderada, não é uma divergência forte como aqui, mas é uma divergência. E antes da gente perder este fundo, ele fez o Advanced Breakdown, como fez aqui o Breakup. Então, o que vai se dizer? Que há pessimismo? Não, isso aqui é análise técnica. E eu mostrei aqui dados, né, financeiros para mostrar por um mais um é dois, que é dinheiro velho. E quando a gente pega os 30% da bolsa, que é Petrobras e Vale, né? Quer ver? Vamos botar aqui, ó. Pegar um gráfico qualquer. Vale 3. Olha aqui a Vale. Ela ontem, heroicamente, né, abriu com gap de baixa e despencou, mas veio para cima do primeiro alvo de FIBO. Ó. Mas não adianta, ela já perdeu essa bandeira de baixa. Né? Então eu tenho alvos para Vale, ó, eu tenho o segundo alvo para Vale aqui na região dos 55, 56 reais, galera. 55, 56 reais. Tá? Petri 4. Vale está em tendência de baixa clara, né? Petri 4, ó, foi lá no quarto alvo de FIBO aqui, e olha só o que ele fez nesse quarto alvo de FIBO. Esses três topos aqui, ó,
ascendentes está fazendo topos descendentes aqui no IFR, galera. Inclusive já fez o Advance Breakout também. Aqui, ó. Ó, tá vendo este fundo aqui? Pois é, já foi perdido pelo IFR. Já foi perdido pelo IFR. Então, uma divergência de baixa na Petrobras forte, tá? Topos ascendentes do preço, topos descendentes no IFR, e já fez Advance Breakout aqui deste fundo, ó. Deste fundo, já fez. Então Petrobras tem tá dando todos os sinais que vai corrigir. Vale já vem corrigindo e não deve parar tão cedo por conta do minério de ferro e da situação chinesa. No caso, ambas têm a questão de recessão global. E o Ibov, o PL do Ibov está barato, tá no preço da Dilma. É passado. Assim como falam que gráfico é passado, só que o gráfico tem essa previsibilidade, né, futura dos padrões, do comportamento de preço, de divergências, de volume. É muito mais efetivo que quando você olha dados como, por exemplo, múltiplos fundamentalistas, que aí sim retrovisou pra caralho, porque balanço só sai de 3 em 3 meses, né? Então, lucro é só de 3 em 3 meses. Sempre vamos trabalhar com lucro bem atrasado. E o lucro, a tendência numa recessão global é o lucro cair. Se o lucro cai, PL, preço sobre lucro. Se o lucro cai, denominador diminui, o que acontece com essa fração? O P dividido pelo L, se o L diminui, o resultado da fração vai aumentar. Ou seja, aquele PL que está barato pode ficar normal de novo, ou até caro, dependendo da queda de lucros que possa acontecer no ano que vem. Mas é claro, a bolsa, eu não sei o que a bolsa vai fazer, ela pode subir ainda, sei lá. Eu tinha um alvo final, terceiro alvo, em 118 mil, mas aí o SP bateu no terceiro alvo e voltou, a gente voltou junto, né? Mas de repente, se o SP fizer esse pullbackzinho aí de 3,5%, de repente a gente ganha força, né, nesse início de mês, né? Se bem que subir 8 mil pontos, 7.500 pontos é foda, é bem difícil, né? Mas eu não sei o que o mercado vai fazer, eu só sei o que é que eu faço. E o que eu faço eu sei que a gente está colado com o SP500, a gente sempre esteve, a gente fica colado umbilicalmente no SP500, só que esse cordão umbilical é como se fosse uma mola. Se cada um for para um lado, essa mola estica. E uma hora vai chegar no limite máximo de extensão e vai puxar. Foi o que aconteceu em 2008. Grau de investimento, 3 graus de investimento, pré-sal, né? O Ibov fez topo em 2000, o SP fez topo em dezembro de 2007, a gente continuou subindo até maio por conta dessa euforia toda, né? China comprando como se não houvesse amanhã commodities da gente. E o que aconteceu? Quando a coisa realmente degringolou nos Estados Unidos, já vinha caindo, mas uma coisa moderada. Quando lá degringolou, a gente caiu mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos no subprime caiu por volta, se não me engano, 50%. Quer ver? A gente caiu 61, 62. Quer ver? Vamos botar aqui, ó, um mês. Vamos ver lá, 2008. Não sei se tem aqui no... Não, não tem aqui. Mas tem no... Mas enfim, a gente caiu mais que o SP Futuro em 2008, né? A gente demorou mais para cair, mas quando resolveu cair, a mola puxou com toda a força e descontamos a diferença. Assim como descontamos a diferença aqui no Ibov também, ó. Que a galera, por conta dessa maior velocidade agora em agosto, a gente descolou do SP, descolamos uma vírgula, uma pinóia. Aqui, ó, a gente fez fundo, ó, tá aqui, ó. A gente fez fundo dia 15 de julho. 15 de julho. Quando que o SP500 fez fundo? Ó, 16 de junho, um mês antes. E aí armou um pivô
e aí enquanto a gente continuou caindo, eles ficaram em consolidação. Quando aqui rompeu, a gente rompeu a nossa deriva, né? Só que a gente estava atrasado, porque a gente continuou caindo enquanto aqui subia e depois consolidava, e aí deu essa acelerada, né? Deu essa acelerada, mas no final subimos a mesma coisa. Subimos, ó, subimos aqui quase 20%, e o SP futuro também subiu, né? Quase 19%. Que aqui eu não estou pegando bem no fundo, porque se eu pegar bem no fundo, ele vai pegar aqui o meu fibra e vai tirar do lugar. Vou pegar então um pouquinho abaixo e parar um pouquinho antes. Ó, 19%, a gente subiu 20, eles subiram 19. 19, na verdade, pelo TradingView que tem o imã, é 19,32, se eu não me engano, tá? Inclusive a China também subiu 20%, né? E já começou, já voltou a cair. Então tá aqui, galera, sem emoção, sem torcida. Isso aqui, sabe, o pessoal confunde a ideologia de em quem vai votar com investimento. E aí, se a gente não endossa as teses de investimento dessa galera, porra, te chamam de lulista e outros palavrões do tipo psolista, comunista, porque se você é pessimista, né, você não está apoiando o governo. Ah, porra, esses que estão apoiando o governo só tomaram, né, no toba semestre passado e ano passado. 2 anos tomando no toba. Porra, eu vou dizer o quê? Né? Mas continua, engraçado, não desistem da tese. Eu que estou errado. Paciência, espero ter ajudado vocês, tá bom? Passando aí a peteca pro Super Mario. Valeu, galera. Bom final de semana para todos. Uma excelente sessão de sexta-feira. Cuidado com o perro.